Gravando. Hello, Santas! Bem-vindos a mais um Purplecast. Caraca, a gente tá muito combinando nessa entrada, eu gostei disso. E sabe o quê? Hoje a gente tem o quê? Convidada. Ai, gente. E uma convidada não é qualquer uma não, amor. Especial. A convidada já tá falando, ai, gente, ela tá revelando quem ela é. Ai, Hoje a nossa convidada é muito especial e Bianca vai fazer as honras de apresentar, apesar de eu ser a pessoa preferida dela. Pode começar, Bianca. Nossa convidada de hoje, vocês vão ver quem é. É uma pessoa muito amada por nós. É a Dagli. Mas você já falou quem é. Ah, mas é porque eu quero Era falar. gerar o suspense. Isso. Zero game de eu sou novo, novata então. aqui, tá bom? Eu sou novata aqui. Mas gerar suspense vai estar o nome dela, amada. Ah, Lá embaixo. A pessoa Vai clica tá. já sabendo que é o convidado. Ah, Então tá bom, continua, vai, continua de onde continua. parou. Continuando, né? Por favor, não me interrompam mais. Eu tô olhando aqui, mas eu quero olhar pros seus olhos. Ai, pra dizer o que eu quero, gente. porque eu vou fazer você chorar agora. Vamos ver se eu consigo. Tava ficar escrito no sem roteiro, chorar. você leu. É, eu vi. Não, tô brincando. Dagli, a gente queria chamar você aqui porque, como eu disse antes, você tem sementes plantadas aqui, né? Pra quem não sabe, a Dagli é a nossa pastora. Ela é a maior incentivadora disso aqui. Na verdade, de qualquer coisa que a gente falar que a gente vai fazer, ela vai ser a primeira a estar orando por nós. Bíblica. Ela vai Qualquer ser... coisa bíblica. Exato. Alinhada com a palavra, eu que suas incentivo. ovelhinhas fariam, não é mesmo? Enfim, a Dagli, a gente tá caminhando há um bom tempo juntos, por isso que eu sou a ovelha favorita dela. A gente tem mais tempo, a gente já comeu muito sal juntos, a gente até trabalhou junto. Eu e a Dagli, a gente tem uma história, né? E eu te amo muito, honro a sua vida, sou muito grata, de verdade. Isso aqui não existiria se não fosse você orando por nós, se não fosse você incentivando, você lembrando de quem nós somos, né? A Dagli sempre é a pessoa que ela tá, né, nos dando a ótica de Jesus sobre nós mesmas. E tô muito feliz de ter você aqui. Você é a primeira porque você vai ser, com certeza, uma das mais especiais que vão passar por aqui. E ela já tá chorando. Não, tem nada. Muito cara de pau, A gente cara. vai falar um pouquinho mais sobre a Dagli, mas assim, a gente tem a honra e vocês vão ter o privilégio de saber um pouquinho mais sobre ela. Ela é uma mulher de Deus que... Um dos maiores presentes que Deus já me deu em vida é você, de verdade. Love you. Ai, que linda! Ai, meu. Então vamos fazer Nossa convidada de hoje é Dagli! Ê! Nossa pastora da Mevan, Flórida. Amém. Flórida? Sim, É, Flórida. Flórida. Yeah, mesmo Tudo bom? Flórida. Eu sou do marketing. Tudo bom? Ai, meu Deus. Dagli, muito obrigada por estar aqui. Tenho uma honra de chamá-la de minha pastora depois de tantos anos na minha vida. Para quem não sabe, né, tem muitos anos que eu não frequentava, de fato, uma igreja. E Deus me deu um direcionamento Yes. em sonho, através da Bia, que era para eu ir para a Mevan. Depois eu conto um pouquinho dessa história aqui. Sim. E quando Deus me deu esse direcionamento, automaticamente eu passei a te amar. Já gostava muito de você, mas eu passei a desenvolver um amor pela sua vida. E é uma honra mesmo estar tendo você aqui hoje como nossa primeira convidada. Quando a gente começou o podcast, a gente falou, nossa primeira convidada tem que ser a Dagli, porque eu acho que a gente tem que dar honra a quem precisa ter honra. E você é a pessoa que nos direciona na caminhada, né? Eu não sabia até muito o trabalho de um pastor na vida de uma pessoa na igreja. E eu passei a conhecer muito mais junto com você. Uau. Então, eu te amo. Você sabe que você pode contar comigo para tudo, na sua vida, na igreja. E eu sei que Deus ainda tem muito mais a derramar na minha vida através da sua vida. E você vai derramar muito sobre a vida de outras pessoas aqui hoje, com certeza. Porque Purplecast, esse capítulo tem um propósito. Cada capítulo tem um verdade. propósito. E hoje eu sei que você vai derramar muito sobre a vida de cada uma das pessoas aqui. Te amo. E eu não sou a sua ovelha preferida desde o início, porque eu não estava desde o início. Exato. Porque Então, só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. Uma amiga nossa fala uma coisa sobre... Uma amiga nossa fala uma coisa sobre a May que eu gosto bastante, que você fede ovelha. Você lembra quem falou isso? Foi a Paulinha. Aham. E eu fiquei com isso na minha cabeça desde o dia de uma viagem que a gente fez, só de meninas. Você não tava ainda, você não tava. passou por Vou esse fazer outra. momento. Tá bom, obrigada. Vai ser muito Faz. melhor, né? Sabe, né? Que essa vai ter um upgrade, né, galera? Ai, e é verdade. Aí ela foi explicando, né? Fé de ovelha por quê? Porque ela tem nosso cheiro, de verdade. Ela convive tanto com a gente. Eu lembro que quando eu mudei pro Mevan, eu vim de uma igreja com muitas pessoas, então o pastor não tinha essa atenção. A nossa igreja aqui, ela é menor, então assim, eu não tava acostumada com eu faltar um domingo, ela saber que meu filho tá doente, sempre, Bi, tá tudo bem? O que aconteceu? Você tá bem? Não sei o quê. Sabe assim, esse acompanhamento e chorar e se alegrar. Não, enfim. chorar Chorar é nossa vida, né? Nossa caminhada. Mas, enfim, você me deu uma nova perspectiva do que o Senhor
desse dom do pastoreio. Amém. Enfim, Amém. isso. Vamos começar então? Muito bom estar aqui, meninas. É muito bom finalmente estar aqui, né? Sim. E ver isso se nascendo, desabrochando, Isso. né? Aquele propósito que vocês sonhavam, falavam e a Aimee pensou, planejou, daí parou, né? E entender que esse é o tempo, né? Esse é o modo como Deus está direcionando vocês e fazer parte disso é uma honra. Dar risada disso é uma honra. Gente, se a gente falar qualquer besteira aqui, ó, ela é a nossa cobertura, tá? Vocês falam Manda assim, gente, dinheiro. A gente pede ovelha. Pode me mandar o DM. A culpa vai ser da nossa pastora. Exato, que fede ovelha. Vamos ver se essas ovelhas ficam mais chorosinhas. Tá ótimo. Ai, Dagli, vamos começar então falando um pouquinho sobre como a Dagli pastora, né? Sim. Quanto tempo de caminhada? Como é que você transicionou para chegar nesse lugar? Como foi o chamado de Deus? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Já tem muito tempo, né, que eu sirvo como pastora e eu falo realmente desse lugar de serviço, né? Porque eu acho que o pastoreio é um serviço, né? Uma prática de servir, né? E é algo que eu tenho muita honra de dizer porque eu recebi isso de Jesus, né? A gente recebe esse chamado a servir dele. E você está falando de pastoreio no total ou você está falando do Mevan? Né? De tudo. Desde como você começou? Tem 15 anos, né, que eu fui separada para pastoreio. E eu servi já em várias áreas da igreja, em liderança em várias áreas. E a gente chegou um tempo, 8 anos atrás, onde o pastor recebeu uma palavra do Senhor mesmo, falando que não era mais o tempo de nós estarmos no lugar onde nós estávamos. E era um lugar que tinha sido 17 anos servindo na mesma casa, né? E a gente tinha várias palavras e promessas e coisas que Deus tinha falado. E a gente tem a tendência de dizer assim, deixa eu ajudar Deus aqui. Deus já falou isso, mas eu acho que já se cumpriu. Né? A gente tem essa tendência a ajudar o Senhor, né? Quando existe uma promessa, uma palavra. Sim. E a gente falava assim, não, a gente já serviu no pastoreio por tanto tempo, acho que agora Deus vai dar um tempo sabático, né? A gente vai ficar de boa. E nós saímos dessa igreja com toda a bênção, Isso com aqui toda a ainda honra. nos Estados Aqui Unidos? nos Estados Unidos, Você mora aqui há quantos anos? 24. Vou fazer 24 agora. E com toda a honra, uma igreja brasileira que a gente serviu por todo esse tempo. E saímos de lá na paz, com a bênção e graças a Deus por isso. Mas a gente não sabia para onde a gente estava indo, né? Não tínhamos uma palavra. Sai, né, da tua parentela, é Abraão, né? E eu lembro que o pastor falou assim, a gente não vai ficar shopping for church, procurando igreja, porque isso não é do nosso costume. E a gente não tinha uma palavra para abrir uma igreja. Nós tínhamos uma palavra que Deus colocaria um povo na nossa mão. Que povinho. Que povão. Maravilhoso. E no ano que, antes disso acontecer, ele teve um problema de saúde muito sério, parou no hospital. E Deus levou uma profeta lá para falar para ele, eu tô te colocando aqui só para te lembrar que tem um cajado para ser colocado na sua mão. Se ele tem palavra de cajado, hein? Sim, então assim, aí quando você recebe as palavras, é tudo muito legal, né? Igual vocês receberam a palavra do podcast, a gente vê a confusão de arrumar um fio aqui, como né? E a gente volta para a palavra, né? Volta que a palavra que será um lugar de bênção. E a gente esqueceu dessa palavra que ele recebeu no hospital. Saímos e quando foi um dia, minha irmã falou assim, por que vocês não visitam o Mevan? O pastor Rafael vai estar lá. É um pastor que a gente já amava há muito tempo, já conhecíamos ele. E eu falei com o Samuel, o que você acha da gente ir no Mevan? E ele falou, no Mevan eu vou. E nós fomos. Quando a gente chegou no estacionamento, ele já sentiu, assim, uma presença no estacionamento. E ele começou a falar assim, cara, eu tô achando que Deus vai plantar a gente aqui. Eu falei, pra quem não queria nem sair de casa para visitar uma outra igreja, já tá sendo plantado. E foi isso que aconteceu. E quando a gente chegou ali, a gente chegou como Samuel e Dagli, assim, a gente se apresentou e era maravilhoso, assim, gente, que máximo, ninguém conhece a gente aqui. E a gente é só o Samuel e só a Dagli aqui. E foi um tempo de cura, sabe? De você saber que você é mais do que um cargo, você é mais do que um título, né? Você é filho, você é filha. E nós participamos de alguns meses ali e a igreja começou a passar por um processo de transição pastoral. E a gente, assim, né?
palpitação, assim, gente, que ninguém veio a promover, assim, né, a propor isso. E os pastores que estavam na igreja indicaram a gente, porque até depois desse tempo, de alguns meses, eles já sabiam que éramos pastores. Enfim, indicaram a gente e o pastor Rafael começou esse processo de trazer os pastores seniors para fora, né? Porque uma coisa é você ser um pastor auxiliar, Sim. né? Um pastor que está acostumado com jovens, com mulheres, enfim. E outra coisa é você se posicionar de ser um pastor sênior, de ser os pastores de uma igreja. E até a visão também, né, do Mevan, porque era um pouco diferente, isso né? era, assim, um conflito pra gente. Falei assim, gente, a gente veio de uma pegada totalmente diferente. E aí a gente começou essa desconstrução, né? E eu costumo dizer que é difícil. Quando você pega um prédio e você simplesmente desaba esse prédio e começa do zero, é uma coisa. Agora, quando você precisa de reconstruir, restaurar algo, é um processo mais trabalhoso, é um processo mais delicado, né? E a gente sentiu essa dedicação do Senhor em nossas vidas nesse tempo, porque quando a gente veio para o Mevan, a gente entendeu que muitas coisas que a gente sentia, que a gente não entendia que não era mais o tempo de viver certas coisas, quando a gente chegou no Mevan, parece que o Mevan tinha uma voz para isso. É isso, é sobre isso. Quando a gente ouviu o pastor Rafael, o pastor Luiz, e aquilo foi tendo uma crescente dentro da gente de confirmação de que realmente estávamos sendo plantados naquela casa, né? E aí, quando veio o pastoreio, a gente fica aqui, a gente é pastor auxiliar, a gente está aqui, cara, a gente está aqui só para ajudar. E Deus começou a nos lembrar das palavras, né? Nos lembrar da promessa. Mas, eu vou perguntando, tá? Você sempre recebeu essa palavra desde pequena ou não? Foi uma coisa nova? Essa palavra sempre foi sobre a vida do pastor Samuel. Eu também Você nunca recebeu essa palavra? Eu também tive palavra de pastoreio, mas de pastoreio mesmo sempre foi sobre a vida dele. A minha palavra sempre foi de cuidar de pessoas, né? Eu tô passando por esse processo e eu falo assim, se eu não tivesse fazendo o que eu fui chamada para fazer, talvez seria muito mais difícil, que é cuidar de pessoas, mesmo recebendo cuidado, né? Que às vezes eu brinco, eu falo assim, me fala um pouquinho do que está acontecendo aí, me distrai, me distrai. A desgraça é melhor que a minha. Gente, Ai, cara, é um tipo de gente. Não é essa a intenção. Esses dias eu queria ligar pra Dagli, corta aqui, corta pra Dá 18. corte. Eu queria ligar pra Dagli pra falar de uns problemas meus. Daí eu pensei nela. Os problemas dela. Pensando que eu nem tenho problema, não vou ligar, não. Eu já ligo com os meus pra distrair ela dos dela. Eu falo, gente, me distrai. Distrai. Eu tô aqui na minha quimioterapia, pode me distrair. Aí você já fala, cara, que droga. Caraca, difícil, viu, transicionar os meus problemas pra você nessa fase. Cara, eu vou falar, cara, que saco, não pode falar nessa mãe que você tá aí rindo. Rindo na Tudo que quimioterapia. você falava assim, mas... Nossa, eu ficava com Meu vergonha, vale é mais pra ser profundo. sincera. Ai, Jesus. A gente ri, mas a gente podia estar sério. chorando. E aí, a gente, voltando, a gente se encontrou, né? Deixa eu pegar esse cantinho da mão da Santa. A gente se encontrou nesse lugar de pastoreio, lógico, muitos ajustes, né? Muitos desertos, né? Que é o tema do podcast. Muitas coisas que você vai vendo o Senhor te moldando. Sim. Sabe? E às vezes você pensa assim, gente, já passei tanta coisa, já passei todos os ministérios de uma igreja, mas quando você realmente se posiciona naquilo que Deus chamou para fazer, você sabe. Há um peso também, né? Você sabe. É um peso e uma leveza ao mesmo tempo, né? Porque o fardo de Jesus é leve, mas há um peso de responsabilidade daquele posicionamento ali, de você entender assim, esses dias Deus tem muito ministrado comigo, né? O fato de eu estar aqui hoje, vamos dizer assim, é uma honra para mim e é uma confiança do Senhor em mim e em vocês. Sim. Se a gente analisar e tiver essa perspectiva, porque quando a gente fala de peso, às vezes a gente fala, é tão difícil, é tão pesado, mas se a gente começar a olhar tudo pela perspectiva do céu, cara, Deus deu uma inspiração a vocês a fazerem algo, que vão ter tantas outras pessoas passando por aqui, e Ele confiou isso a vocês. Exato. E aí Ele confia vocês a mim. Você tá entendendo? Então, assim, se a gente olha por esse lado, tantas pessoas, eu costumo dizer, a nossa igreja é uma igreja pequena, e eu falo, Deus, olha, tá fácil.
eu tô olhando para eles aqui, tem um ou outro ali que tá precisando de uma ajustada, mas aqui tá todo mundo aqui, os que o Senhor me deu, os que o Senhor me confiou, a mesma oração de Jesus, né? Esses aqui eu quero dar conta desses, né? Então acaba se tornando algo mais leve, eu sei, eu entendi o que você quis dizer de peso, mas existe uma leveza em saber que, no fundo, é o rebanho de Jesus. No fundo, a igreja é de Jesus, entende? Sim. Então, eu tenho esse lugar de descanso nele. Como filha, peraí, eu tirar aqui de pastora, agora eu sou filha. E como filha, eu sei que no fim de todas as coisas dá certo, entendeu? Porque ele já venceu, né? Então, é meio que sobre isso. Sorry. Tá, agora vamos falar coisas difíceis. Não, vamos falar de coisas difíceis. O lado do pastoral que ninguém te conta. E nem me conta. Vai falar, agora, tô brincando. Quais, assim, pra você, uma curiosidade nossa, assim, primeiro falando o que é mais desafiador, né, em estar conduzindo uma igreja, como pastor sênior, como você falou, e qual é o maior privilégio? Tá, o maior privilégio, vou começar já pela última pergunta, porque o Tico e Teco, ele já pega, assim. Tá. O maior privilégio é ver a transformação do evangelho na vida de vocês. Eu falo vocês porque vocês fazem parte dessa comunidade de fé. Na vida de cada um. Às vezes, eu acho que os pastores vão poder se relacionar com isso, porque a gente está, às vezes, indo para a igreja, está num lugar que não tem nada a ver, e a gente lembra da história de cada um, sabe? E aquilo fica passando, assim, naquela coisa de oração, aquele mimo que a gente vê, né? O pastor pensa na conta da igreja, pensa no não sei o quê, aquilo é muito real. E o maior privilégio meu é olhar hoje e falar assim, cara, às vezes as memórias do meu telefone que eu vejo, esses dias apareceu a Aimee passando pano na igreja, gente. Na memória do meu telefone. Long time ago. Obrigada por contar isso no podcast. Depois eu te... 5 anos atrás de amarela. Passei pano na igreja, ela limpei o banheiro. Mas são as memórias, às vezes, que aparecem aqui e você pensa assim, uau, eu lembro exatamente como que essa pessoa estava nesse dia. Sabe? Né? E o pastor, assim, tem esse... eu digo por mim, eu tenho essa alegria de ver o crescimento, o esticar do Senhor e ver ele fazendo e vocês sendo transformados. E nós todos sendo transformados à medida que a gente vai se rendendo ao Evangelho do Senhor, sabe? É dia após dia, ano após ano, né? Esses dias apareceu um ano novo lá na escola, né? Que a gente estava junto. E apareceu... vou falar de vocês, que vocês estão aqui, né? Sim. O dia que você contou... O dia que você contou que estava grávida do Luca. Nossa. Então, assim, são coisas que a gente vai vivendo como uma família, né? E a nossa intenção é isso, é ver aquilo que Deus está fazendo, né? A gente chora junto, a gente acompanha. Nossa, falando nisso, deixa eu só abrir um gap rapidinho de uma coisa que eu lembrei aqui, que um dos momentos que mais me marcou, assim, a gente tá junto há uns 5 anos e meio, eu acho, né, de caminhada, eu e a Dagli, e desde sempre, desde quando eu entrei no Mevoa, conheci eles, a Dagli tem sido como uma mãe, assim, né, porque a gente sai do Brasil e a gente vem pra cá e aí acaba que a igreja, as boas igrejas se tornam família, né, nossa igreja a gente pode, cara, falar de todo o coração que é a nossa família. Sim. E a Dagli sempre foi como uma mãe espiritual, uma conselheira pra mim, mas um dia que me marcou muito, você falou do ano novo na escola, esse ano novo, eu nem acredito, cara, pensando que eles deixaram eu me arrumar toda bonitona pra ir pro ano novo na escola, arrumando, fazendo maquiagem. Quando chegou lá, o Caio tinha pedido a Dagli e o Samuel pra me contar que meu pai tinha sofrido um acidente trágico. Ele não teve coragem de me contar em casa. E ele falou, não, é melhor ela pra igreja. Sim. E aí lá, a Dagli e o Samuel me chamaram numa salinha, você lembra disso? Sim. E aí eles me contaram. E eu lembro que no dia, depois de 4 meses, né, meu pai ficou em coma, né, ele teve um traumatismo craniano e ele ficou na UTI. Depois de 4 meses, ele faleceu. Sim. E aí, na minha casa, foram algumas pessoas, você lembra desse dia? E assim, eu tava muito abalada com aquele luto, mas eu não tava num lugar seguro dentro da minha casa pra eu liberar as minhas emoções. Foi muito louco, porque a Dagli apontou na janela. Você lembra disso? E aí ela apontou na janela e foi como se eu visse, sei lá, uma mãe, alguém que fosse entender o meu choro. Cara, eu comecei a urrar e chorar, e eu deitei no colo dela e eu chorava, e ela lá pra mim. Então, acho que é sobre isso, né? Sobre você acompanhar estações boas, estações difíceis, e ver o que o Senhor tem feito em todas elas na vida das suas ovelhas, né? Qual é a função de um pastor numa igreja? Vamos lá. Lá vem. Corta pra 18. Peraí, só deixa ela falar a parte ruim.
pastora. A parte ruim. A parte ruim que... Momento polêmica! Vai sair um corte bem... Momento polêmica no podcast. A gente vai ter sempre A parte ruim, não. Os dissabores da vida A pastoral. parte ruim, assim, que... Eu vou falar por mim, né? Eu tô respondendo por mim, não tem como eu responder pelos outros, né? O pastor sempre fala que ele é muito razão, eu sou muito coração, né? A gente sabe disso. E graças a Deus por isso que Deus colocou homens para serem pastores e a gente para estar auxiliando, né? Nós fomos chamadas para sermos submissa por estarmos debaixo de uma missão. E às vezes eu penso assim, eu falo, gente, esse homem é pura razão. Não é pura razão, né? Também tem sentimento. Mas eu falo assim, gente, que se fosse eu, com as minhas emoções, né? Imagina. Então, assim, a gente vê, às vezes, por que certas coisas são de certa forma. Mas, enfim, é outra polêmica que eu não quero abrir aqui. Beijo para todas as pastoras. Corte do Instagram. Todas as Pastora pastoras. fala que é horrível ser pastora. Não, mas essa dificuldade que eu encontrei bem no começo, né? Que hoje o Espírito Santo alinhou tudo dentro de mim. O fato da gente não conseguir se ligar diretamente às emoções, né? Eu sou esse lugar de conforto para você e para muitas outras pessoas, mas no início eu queria carregar o fardo de todo mundo. Ah, nossa, é verdade. Então, assim, eu precisei de passar por um processo com o Senhor para que eu pudesse entender que se eu não conseguir separar as minhas emoções daquilo que vai fluir do meu espírito, do Espírito de Deus para você, eu acabo ferindo. Eu acabo errando, eu acabo sendo ferida. Porque acontece, né? A gente vê aqueles memes de ovelha dando coice, isso é real, né? Só que a gente tem que entender isso. Eu estou servindo a Bianca e a Aimee através do Senhor. Então, eu sirvo Ele através de vocês. Então, existe toda uma logística que eu preciso de me manter nela. Porque se eu olhar só para a Aimee e achar que eu estou fazendo algo para a Aimee, a Dagli está fazendo algo pela Aimee, eu já estou errando. Sim. Que eu estou servindo a partir do Senhor. Existe um chamamento para a edificação. Né? O meu posicionamento como líder é para te edificar, para fazer com que você chegue a uma estatura em Cristo. Porque às vezes a ovelha não vai responder, né? Exatamente. E aí... Uma frase que o pastor Luiz sempre fala, que para mim ela é maravilhosa, e eu nunca falo as frases certas, tá? Então eu vou dar o sentido de entender, é que as pessoas que a gente menos transforma são as que mais nos transformam. Ok. Entende? Então, no pastoreio você enfrenta muito isso. E às vezes você vai se encontrar naquele lugar assim de, cara, quantas milhas mesmo que eu tenho que andar? E daí quanto você... quanto tempo? Exato. Não entendi. Tipo assim, você tá... Vamos, corta pra dizer. A parte ruim é lidar com as pessoas. É isso? Não é lidar com as pessoas. Às vezes é a resposta, depois de muito investimento, isso. né? E de você menina, saber... não ia ter paciência. A evangelista já... Jesus amada, já ia falar assim, amadinha, você não quer mudar, o problema é seu, vaza. Isso. E de saber... Tem jeito pra pastora. Vamos falar de novo o evangelismo, né? Evangelista. Não, e eu descobri fazendo aquele carisma da Lagoinha, isso, porque eu achava que eu tinha chamado pra pastora. Eu falei, vou casar com algum pastor por aí. E eu achava isso, daí um dia fazendo aula... Não te impede de casar, porque vai ter, né? Exato, tem alguns pastores solteiros aí, pastores amados, olha que linda. Olha que diamante vai ser lapidado. Olha que carvão vai ser lapidado. Ela tá se arrumando porque ela Mas eu entendi isso esse dia. Na aula, ele começou a falar sobre os diferentes dons. E aí falou sobre o dom de pastor, falou do dom de evangelista. Eu falei, gente... Por isso, porque eu falava assim, juro pra você, se eu fosse pastora, dar um cascudo na cabeça de metade da igreja. Na sua, também. Não, eu não sou perfeita. Eu falei, gente, eu não tenho paciência nenhuma pra ficar cuidando de pessoas. E eles são pastores de ministério mesmo. O Senhor deu esse ministério pastor pra é eles, muito diferente, gente. É um nível assim. Eu falei, obrigada, Jesus. Naquele dia parece que tirou um fardo de mim. Sim. Eu falei, cara, graças a Deus, porque se eu tivesse gente me mandando mensagem, me ligando. Exato. Esses dias minha amiga me pedindo conselho. É um dom mesmo. É um dom. É um dom. Minha amiga tava me pedindo conselho sobre umas coisas que ela fez. Era a terceira vez que ela me ligou fazendo coisa errada. Eu falei, amada, sério, não. Eu desisto. Procura Jesus, que ele não desiste de você. Mas eu de desistir, ela faz, o dia que você mudar, você me liga. Mas eu não tenho dom mas nenhum. o ponto é de eu saber separar as minhas emoções desse lugar de pastoreio. É isso que eu quis dizer, entendeu? Você fica com raiva das pessoas?
É Não, da frustração. situação. É frustração, Outro né? corte, já tô- Não, uma frustração, né? E é algo assim... E o pastor, Eu Daga, não ele quer consigo- ter os pintinhos aqui debaixo É, do braço, né? exato. E eu já vi a Daga, assim, sentida, quando os pintinhos foram mais pra longe dela. Exato. E assim, é algo que a gente precisa de fazer, de saber separar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu. Por mais que eu esteja vendo assim, meu Deus, vai cair. Vai cair ali naquele abismo. Eu vou te alertar em Uau, tudo, mas a obra é o Espírito Santo Sim. que faz. Ah, E a gente precisa de ter essa consciência constante, porque senão a gente entra no lugar de colocar um peso, uma medida diferente. Ah, não, eu vou investir mais na EMEA, porque a EMEA é mais receptiva. E eu tenho experiência de pessoas que, por anos, a gente não viu o fruto, a gente não viu o resultado, e a gente não... E é engraçado que o pastor, assim, ele é muito razão, mas ele é um homem de Deus. Então, a razão dele cede à direção do Espírito Santo, né? Então, tem pessoas que a gente fica assim, ai, pelo amor de Deus, né? Você não vai fazer para A, mas para B. Não, para B, porque eu tenho uma palavra para fazer. E daí, quando a gente vê aquilo frutificar, eu falo, nossa, baby, você é muito homem de Deus, cara. Temos nomes? A gente pode Aqui ter temos nomes? Não, mas até isso é gratificante a gente viver como pastor, porque a gente vê assim, cara, é o amor que o Senhor derrama por mim todo dia. Porque não é porque eu sou pastora que eu não sou falha. Não é porque eu sou pastora que eu não sou alvo da graça de Deus. E é engraçado que é uma frase que eu sempre uso assim, gente... mas a Bianca é uma pessoa tão difícil. Cara, mas a Bianca é alvo da graça de Deus. Aí tem uma amiga que me fala, eu não quero que você fale isso de mim, não. Não quero que você fale que eu sou alvo da graça de Deus, não. Mas todos nós somos, né? Então, é um lugar gostoso de estar. Eu gosto, eu amo pastoreio. Muito bom. Pode falar. Ele precisa interromper? Então interrompa. Pode interromper. Corta pra 18. Deixa eu passar um gloss no Dá um oi, intervalo. pelo menos dá um oi. Você vai interromper, vai atrapalhar, seja simpático. Deixa eu passar um gloss. Ela Luz, vai Camila Coelho. Vamos lá comprar, galera. Tudo bom? Vamos fazer nossa Ai, que figura, cara. Olha seu celular, vamos ver. Eu tô mandando mensagem pra você aí. Ele tá mandando os cortes pra gente. Qual que é a função de um pastor numa igreja? A função de um pastor numa igreja. Cuidar das pessoas, cuidar de vidas. Desenvolver elas, edificar elas, liberar elas. Reconhecer... É engraçado, eu vou falar uma coisa prática, tá? Às vezes a gente pensa assim, o pastor vai lá só para pregar, né? Tá indo lá só para pregar. Mas o pastor é realmente esse zelo, esse cuidado, é esse que cuida da igreja. Da igreja, não falo do prédio, digo das pessoas, né? Que hoje em dia tem que explicar melhor, né? Exato. Que a igreja não é o lugar onde nós nos reunimos, mas são as pessoas que estão ali. E receber, às vezes a gente recebe na salinha da treta, né? Na salinha da polêmica. Nunca fui. Eu vou começar a tirar foto de take. Eu não fui, Nunca não. foi. Depois eu posto a foto, gente, pra vocês verem. Gente, não lembro. Se não lembro, não fiz. E às vezes a gente começa a conversar e a gente ali já identifica, né? A gente tem esse compromisso de enxergar aquilo que você não está enxergando. Né? Nossa, isso é tão real, meu Deus do céu. De ouvir do Senhor aquilo, né? Senhor, o Senhor está confiando a EMEA aqui. Que confiança. O que o Senhor está vendo que a gente não está vendo? Queridos, trust in God. E quando a gente começa a perceber esse desabrochar no ministério, no relacionamento com o Senhor, às vezes as pessoas chegam realmente com carrapichos, né, que precisam de ser tirados. Esse é o trabalho do pastor. O trabalho do texeiro de ovelha mesmo, né? É real isso, é real. E a gente, às vezes, precisa de ter cuidado com isso, porque senão a gente fica só pastor mesmo, né? E tem outras áreas. Tem o evangelista, tem o mestre, tem o pastoral, tem o profeta. Faltou um, Bianca. Faltou um, sempre falta um. É o profeta, já foi o profeta? Profeta, mestre, evangelista, o pastor, apóstolo, né? E apóstolo Rafael Borrado. Beijo pra você. Essa parte. Eu posso falar uma coisa também? Lógico. Tudo Fica à bom? vontade. Imagina. É que assim, né? Não sei. Não sabe, não fala. Depois sabe? qualquer coisa a gente corta. Céu, Mas vamos cortar. Mas, Eu vou assim, ter por que estar exemplo, junto pra fazer esses cortes. Tem uma porque eu não tenho pessoa, tem uma pessoa que eu assistia e que, assim, eu gostava muito, que eu via essa pessoa sendo muito usada por Deus. Até que ela foi fazer um culto, e nesse culto, não só nesse, como em outros,
pedia pix das pessoas, oferta, tipo assim, faz um voto com Deus. Aí no voto você tem que dar um dinheiro lá na igreja para você receber e fazer esse voto. Aí, eu tô usando essa jaqueta carrega minha unção, daí vendeu a jaqueta para não sei quantos, para a pessoa carregar a jaqueta. Assim... O que eu acho disso? Eu acho que a gente pode dar a nossa opinião, assim, mas... Cara, tipo, tudo que eu vi o mover do Espírito Santo na vida dele, mas a partir do momento que eu comecei a ver isso, cara, aquilo me descredibilizou totalmente, tudo aquilo que ele carregava, eu não consegui mais ver Deus na vida dele, porque eu falava, cara, na minha cabeça e naquilo que eu estudei, naquilo que eu busco do Senhor, não faz sentido nenhum eu comprar uma jaqueta e aquela jaqueta carregar a unção que eu vou ter o dinheiro, ou fazer um voto com Deus, toma aqui, dá tudo que você tem na sua carteira pra você fazer um voto com Deus, não sei o quê, Por que as pessoas caem nesse erro? Você também acha que é um erro, né? Não, por que as pessoas... Tem vários erros aí, tá? Uhum. Mas existem... o que eu analiso, né? O ser humano, ele nasceu com uma necessidade de adorar. Deus colocou isso dentro da gente. Essa saudade pela eternidade, essa necessidade de adorar. Mas não é para adorar o homem, é para adorar Deus, certo? E, infelizmente, a gente vê uma idolatria muito grande, principalmente no nosso povo, os brasileiros. Então, assim, é uma falta de conhecimento das escrituras, tá? A partir de tudo. E a Bíblia fala sobre isso, né? E o dom, ele é irrevogável. Deus te deu um dom, a gente estava conversando esses dias, né? Deus te deu um sonho, uma visão. Pastora, por que eu estou tendo esse sonho? Minha filha, foi um dom que Deus te deu. Deus está te mostrando coisas. Isso aí não vai ser retirado de você. Mas o seu dom não pode cegar a minha habilidade de ver que você também tem um caráter. E esse caráter precisa ser alinhado ao caráter de Cristo. Porque senão você vai estar só fluindo no dom e você não vai estar apresentando fruto do Espírito, que é o que acontece muitas das vezes com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Só que existe um povo que não quer ir direto a Deus, como eles queriam que Moisés estivesse sempre no meio da conversa. Moisés, quer saber? Vai você e fala lá com Deus, que a gente fica aqui, ó, adorando bezerro. O povo alimenta isso. Então, assim, como que vai acabar isso? O dia que o povo realmente se interessar pelas escrituras, entender que o véu foi rasgado. O que a gente faz na nossa igreja que a gente tem zelo em fazer? Porque é muito fácil você vir falar para mim e falar, pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Minha filha, faz um pix para mim que eu vou entrar no propósito de jejum de oração por você e vou te dar a sua resposta. Fala se não é fácil. Fala se não é mais fácil. Eu recebo a grana, te dou a resposta que eu acho que é a resposta e você não precisa de ouvir a voz de Deus e ser responsável por ela. Terceirizar. Né? Então, assim, o que eu faço? Quem fica a culpa, O que está acontecendo? Vamos orar? Não tem uma palavra para você, Bia, mas pode ter certeza que eu vou estar orando. Aí dá umas semanas, pastor, olha, Deus direcionou a gente assim, assim, assim e tal. Amém. A gente abençoa. Você tem um conselho para dar, a gente dá o conselho. Sim. Se Deus falou alguma coisa com a gente vai falar. Mas se Ele não falou também, Bia, vá, porque o Senhor, Ele vai te dar a resposta. Eu não tenho que ter todas as respostas como pastor. E as pessoas, elas entram nesse lugar de querer dar resposta para todo mundo. E as pessoas acabam adorando a pessoa, aos líderes espirituais, do que ao Senhor. É muito mais fácil eu me responsabilizar pela minha decisão. Não, porque foi o pastor que mandou. Eu tô fazendo isso porque é o pastor que mandou. É muito fácil. Então, é uma troca que acontece na concupiscência da carne de cada um. E isso é obra da carne. Isso não é fruto do Espírito. E acaba sendo até uma coisa que aconteceu comigo uma vez, acho que foi a Bianca que me falou. Que tinha uma profeta que ela sempre me dava muitas palavras e tudo mais. E aí, sempre que eu tava na dúvida, sempre que eu tava com alguma coisa, eu ligava pra ela. Corre em profeta. Diz que guru! Diz que minha guru! filha, chegou uma hora. Adoro profeta! Depois que isso aconteceu, eu fiquei assim, cara... acho que foi a Bianca que me falou, foi Deus que me falou, não lembro. Mas qual era a diferença do que eu estava fazendo para, tipo assim, buscar uma cartomante, um médium, alguém para poder estar revelando para mim coisas do meu futuro. E aí, tipo assim, um dia eu falei, cara, nunca mais eu vou procurar nenhum tipo de profecia, porque
eu tenho acesso a Deus. E parece que, tipo assim, pra que eu tenho que estar o tempo todo buscando um profeta pra me Exatamente. falar Senão as a gente coisas? invalida o sacrifício de Jesus, porque ele simplesmente morreu na O cruz véu se para rasgou termos para você ter acesso ao acesso, Senhor. para você ser um agente de transformação. Você é essa ponte Você tem para as as suas pessoas crenças. que estão na escuridão. Você não tem que arrumar outra ponte aqui dentro do evangelho para chegar a Cristo, gente. Por isso que muitas pessoas padecem dentro da igreja, porque tem sempre um pedágio. Mas por Tem outro sempre lado, alguém. Não, eu sei que existe honra, eu sei que existe respeito com muitas coisas, eu tenho mais experiência e tal, mas tem coisas que eu vou sentar com a Aimee e vou falar: Aimee, me ensina isso aqui, me fala disso daqui. Você tá entendendo? Então, assim, o que aconteceu? Essa idolatria cresceu demais. Isso é normal do humano. E está sendo alimentado. Sim. Sorry, Bia, te cortei. Não, mas assim, por outro lado, né, tem também o fato de que, como a Bíblia fala, que nós temos que aprender, por exemplo, com um dos versículos, né, que a gente precisa aprender com os mais velhos. Quantas vezes eu estava um pouco perdida em situações e só foi eu explanar pra você e você falou assim: não, Bia, tem uma que eu tô lembrando aqui, ó, da barbearia, acho que você vai lembrar, vou falar em códigos. Queremos eu falei, a gente tá fazendo. Você lembra que a gente ia abrir a barbearia? Eu pensei, a gente tá fazendo assim, 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 Sim. assim. Você falou. Tipo assim, pra nós era o mais fácil. Mas Sim. você falou, Bia, é sério? Tipo assim, na cara, na tora. Eu lembro, ela falou, é sério mesmo? Pensa bem. Você me deu. Você lembra o que eu tô querendo dizer? E, então, e aí eu falei, gente, é verdade. É verdade, não. Isso não é o certo de fazer. Então, assim, eu deixei de pecar. Eu deixei de dar um bom testemunho porque você me aconselhou. Então, assim, também é muito bom, cara. É muito bom você ter uma igreja saudável, com pastores saudáveis, que às vezes às vezes você tá com... O coração é enganoso, né? Sim, e você com tá certeza. querendo ir pra um caminho porque é mais fácil, mais simples, e você poder ter alguém de confiança pra expor aquilo. Porque Sim. às vezes são coisas pessoais da Mas sua se eu vida. quiser espiritualizar isso. Ah, sim. Ah, querida, com Se eu quiser certeza, fazer, botar sim. em língua estranha, é o que eu mais falo, igreja. Dá licença, santa. Xaralabacaia aqui. Se eu Eis quiser que te botar, diz o eis que te Senhor. digo. Eis que te digo. Pronto. Sim. Aí Aham. eu já mistifico tudo isso, que era uma conversa Sim. simples, de Simples, mesa. de caráter. Entende? Era De caráter. É. Uma coisa que expressa Jesus. Eu vou Entende? explanar aqui, que essa semana eu tive um sonho espiritual, muito espiritual, muito louco. Não vou explanar aqui. E eu, minha filha, outra coisa, tá? Eu sou hipócrita. Porque todo dia Deus me ensina alguma coisa, daí o que eu acreditava ontem eu já não acredito hoje, entendeu? Então eu já falo assim, tava toda errada, gente. Tá em Desculpa. transformação, Jesus. Todos os dias, né? Graças a Deus. Mas essa semana eu tive um sonho e eu liguei eu falei pra Dagli, falei pra Camila, falei pra umas amigas minhas. Eu falei, gente, alguém, por favor, me dá uma profetada pra me explicar esse sonho aqui. Exato. Ninguém me explicou. Daí Deus falou comigo, filhinha, deita aqui, ó, me procura que eu que vou te revelar. Eu falei, ai, Deus, muito mais difícil. Sim. Tá bom, vou ter que fazer um difícil, jejum, é orar, ler difícil, a mas Bíblia. isso Mas gera Exige um processo de Amadurecimento. E Relacionamento. relacionamento. amadurecimento. E aí, quando vierem as profetadas, aí elas já não estão mais tão doces no seu paladar. É. Porque daí você já começa... Eu vou te falar que tem tempo que eu não recebo uma profecia, assim, um xaralabacaia. Eu recebia 2 nesse meu processo e foram muito pontuais, sabe? Muito, nem foi... Eu lembro que uma amiga da minha irmã, muito profeta, assim, muito mulher de Deus. E a minha irmã falou assim, tava lá em casa, falou, fulano vai vir aqui em casa. Eu falei, meu Deus, vai virar o reteté aqui nessa sala. E ela veio, ela é preciosa demais. E aquela mulher, ela foi tão pontual. Assim, Deus realmente, ele pegou uma paginazinha lá de dentro, sabe? Abriu assim, falou, filha, segura aí que sou eu mesmo, sabe? E eu sabia que, eu reconheci que eu nem sabia que eu precisava daquela palavra até eu receber aquela palavra, né? E a outra foi no começo desse processo, em fevereiro. Quando eu comecei esse meu processo. A gente vai falar sobre esse processo, Sim, tá? que Deus me deu uma palavra. Então, o que eu tô querendo dizer? E o pastor não estava xaralamacaia, não. Pediu pro meu pastor, falou com o pastor Rafael, posso orar pelos seus filhos? E assim, eu até esperei. Eu falei, poxa, ele podia dar mais uma né? Passar um óleo mais assim, dar mais... Fala um pouquinho mais lindo. Mais em línguas. E ele descreveu todo esse nosso processo. Então, assim, existia um propósito para aquela palavra. Entende? Então, aquele negócio da chave, da porta, do nome. Para quê? Porque a pessoa te dá o CPF, dá o número do CPF, e aí? Não, porque eu vejo um laço sendo cortado. Pô, que top. E aí? O que isso me acrescentou? Vamos ser aqui prático, realista nisso. Porque eu tenho laço cortado na minha vida todo dia. Todo dia nós temos livramentos que Deus tem nos dado, a gente não tem nem visto, gente. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você vai amadurecendo em Deus, tem coisas que você já não...
sabe, já não te atraem mais, né? Como você está falando. Agora é ir direto e ser responsável. Ser responsável. Deus, eu te ouvi errado. Sorry. Eu te ouvi errado. Eu achei que o senhor estava falando isso comigo. Como a gente falando aquele outro assunto lá. Pô, eu achava o máximo, né? Que agora eu não preciso. Mas peraí, quando você deixa o Espírito Santo te mostrar realmente o que está por trás disso. Quando você deixa e a gente nunca conhece o Senhor o suficiente. Nossa. A gente nunca conhece Ele o suficiente. Então, quando a gente começa a gastar tempo, a parar e realmente ouvir ao Senhor, a parar e realmente deixar que Ele seja o Senhor. Ao invés de... Porque eu sou muito assim, né? Senhor, olha só, vamos fazer o seguinte, o que você acha? Da gente. Eu estava pensando aqui com meus botões. Seria Eu bom. acho, por exemplo, que você podia me curar em 2 meses. Rápido, eu juro que eu vou te dar glória o tempo inteiro. 2 meses, 60 dias, a gente vai estar de boa. 40, né? Na 40 dias, eu tenho testemunho pra falar do 40 dias, daqui a pouco eu conto. Vamos então transicionar para essa parte, porque como alguns de vocês sabem, a Dagli tá no meio, um pouquinho mais, né, para frente do meio de um processo. Sim. Processo deserto. Um processo no deserto. Um processo no deserto. E a gente queria saber, assim, né? Eu imagino que a gente sabe que o deserto é um lugar de... As pessoas acham que é árido, é seco, mas, cara, tem provisão de Deus. Tem maná do Senhor no deserto. E eu queria que você contasse pra gente nesse momento de intimidade que eu sei que você tá tendo, porque, né, o que a gente se relaciona com Deus no deserto, quais são as pérolas, assim, o que Deus tem derramado de entendimento, de discernimento nessa nova fase. Conta como é que te pegou de surpresa. Conta pra gente tudo, assim. Nossa, carequinha mais linda. Tô igual um Happy Feet. Gente, eu tô querendo... O cabelo tá crescendo, é por isso. Happy Feet. Bom, tem muito a ver com pastoral, né? Porque a palavra que a gente recebeu, ela foi muito pontual nisso. E a palavra que nós recebemos é que eu estava passando por um deserto pessoal. O pastor teve essa visão de um deserto pessoal que estava totalmente ligado àquilo que era ministerial na minha vida. Meu Deus. E eu não sabia de nada, né? Assim, eu não sabia, ele não sabia de nada. Vou voltar à história. Sim, volta. A gente começou o ano... Eu sou secretária do movimento apostólico do Mevon aqui nos Estados Unidos, né? Com o pastor Rafael Conrado. I love you, pastor. Meu apóstolo, meu pastor, meu pastor, né? Que puxa minha orelha também. Tá sou convidado, pastora. hein? Por favor, você sou vai vir pastora aqui. E sou pastoreada. Convidadíssima. Tenho orgulho de dizer que sou pastoreada, que tem alguém que puxa minha orelha, Importante que é tópico, alguém né? que me alinha, tem alguém que cuida da minha casa, né? E quanto que isso é importante, enfim. E eu trabalho com o pastor Rafael nisso. E a gente iniciou o ano com projetos, né? E um desses projetos, a gente teve o retiro de pastoras dos Estados Unidos. Foi o primeiro retiro no começo do ano passado, né? Não, começo desse ano. Gente, esse ano foi tão intenso, desse ano, né? Desse ano. Acho que sim. Nós tivemos e logo em seguida a gente fez o retiro de pastores. Primeiro retiro de todos os pastores que caminham a aliança com o Ivan nos Estados Unidos. E eu fiz todo o planejamento, organizei tudo, a equipe, tudo, pastores vindos de vários estados, aquela coisa assim que eu amo fazer, que eu acho o máximo, muito legal. Isso é da organização. E aí, acho que, sei lá, 60 pessoas, 60 pastores. E quando eu terminei o retiro das mulheres, das pastoras, eu já estava sentindo uma dor na minha mama direita. Aquele incômodo, aquela coisa, só que terminei o retiro já emendando em outro. E eu lembro que eu comentei com o Samuel falou, Dagli, você já reclamou, eu acho que você já tem reclamado disso antes, mas vai ver, né, corre atrás e tal. E eu falei, não, vou esperar mais uma semana, pode ser alguma coisa do meu período, enfim. E a dor continuou. E eu nessa organização de retiro, vambora, né, marcando médico, ao mesmo tempo escolhendo setup de mesa para poder fazer o encontro de pastores. E, enfim, quando fui fazer mamografia, alguma área suspeita, vai precisar de fazer biópsia. E eu Igreja compartilhando, igreja, vamos orar, que eu tenho que terminar com isso aqui logo para contar logo esse testemunho, que não era nada. Pode vir, mas vai embora logo. Vai embora logo. Até isso a gente quer controlar, né? Até nossa prova. E eu lembro que eu mandei uma mensagem, né, para vocês, eu falei, o resultado vai sair, Sim. eu tenho um retiro para organizar, para fazer, mas Deus no controle, eu tinha muita paz. E foi isso, assim, que me intrigou, que eu tinha muita paz. Paz, assim, que excede o entendimento.
E aí, movimentando assim, mais pra frente, fast forward, veio o resultado. E o resultado saiu no dia antes do retiro começar. De eu ter que viajar pro retiro. Eu lembro. Na quarta-feira. Eu começava o retiro, a gente se encontrava na quinta. A minha história tá boring, because she's like... A gente começava o retiro na quinta-feira. E eu falei pro Samuel, cara, eu vou lá. Ele falou assim, Dagli, eu vou com você. Porque eles pediram pra eu ir lá receber o diagnóstico. Aí eu falei, baby, eu vou, cara, que eu tô com muita paz. Não vai ser nada. Mas pensando assim, cara, eu saí de lá, eu já vou passar e pegar os pratos e fazer não sei o quê, né? Aquele ritmo. E quando eu cheguei lá, demorou muito. E assim, sempre que eu tava indo, era rápido, sabe? As consultas, e eu comecei a ficar assim, falei, cara, não tô gostando disso aqui, tá demorando demais, assim. A médica me chamou e começou a conversar, perguntar dos meus filhos. Eu falei assim, olha, ela, sua pressão tá um pouquinho alta. Eu falei assim, acho que ela vai subir mais, que a gente tá, né, demorando aqui. Acho que você podia dar o resultado. Aí ela, então, eles tinham encontrado 3 nódulos. Eram 3 nódulos e uma área suspeita. Dos 3 nódulos, os 3 eram positivos, benignos, e essa área suspeita era o câncer. E aquilo ali, eu fiquei congelada, assim. E do jeito que eu tô aqui, que você tá aí, eu fiquei na hora que ela falou, né? Os 3 nódulos eram benignos, mas a área suspeita era câncer, é câncer. E eu lembro, assim, do rostinho dela, bem novinha, assim, bem bonitinha, assim, igual vocês, a médica. E eu fiquei olhando pra cara dela, ela... Você ouviu o que eu falei? Aí eu, ouvi. E fiquei ali, não, sabe? Não tive reação. Eu não tive reação. E aí eu falei, pode falar quais os próximos passos. E ela, acho que ela ficou meio chocada. E a única hora que me caiu a ficha foi quando ela falou que eu precisava de fazer exames genéticos para ver se isso era uma coisa genética por causa dos meus filhos, né? Aí, quem é mãe, sabe, né? A gente pensa nos filhos. Eu falei, meu Deus, eu segurar essa notícia é uma coisa, agora os meus filhos. E eu saí dali, fiquei ali. Aí o choro veio, eu não conseguia parar de chorar mais. Chorava. Eu liguei pro Samuel. Aí ele falou, eu tava pertinho de casa. Ele falou, você quer que eu te busque? Eu falei, não, deixa... Como é que vai fazer com o meu carro? Deixar meu carro aqui, enfim. Desci e entrei no carro e fiquei, assim, sem chão ali dentro do carro. Eu falei assim, Deus... Qual foi a sua oração? Eu falei, Deus, me ensina o que o Senhor quiser me ensinar com isso daqui agora. Me mostra o que o Senhor está fazendo. E eu lembro até hoje da cena do Gênesis, que era o nome da clínica. Gênesis? Era. Gênesis, lembra? Não acredito. E eu coloquei, e era a pasta. Depois você explica pra mim. Eu coloquei a pasta assim do lado. E eu olhei para aquele nome, Gênesis, e Deus falou assim comigo, eu vou te dar um novo começo. Mentira. Você não sabia disso? Não. Eu achei que você sabia, Eu sabia. por isso que... Não, mas é que... Deixa eu Ai, o explicar. pastor. Não, você não sabia daquele presente que você me deu anteontem. você acha- Oh, my God. Eu dei um presente pra ela, porque I eu sou a can't filha believe it. preferida, né? Não, A ovelha preferida peraí. presente da sua No pastora. Thanksgiving. Tô amor, né, dizendo. Listen, eu achei que você estava Diante fazendo de aquilo Deus. por causa dessa história. Não, Dagli, eu nem sabia. God. É que eu dei uma blusa da Brothers, vamos fazer um patrocínio aqui rapidão, Brothers Clothing. Escrito New Genesis. Yes. Não Sério? sabia. Sério, ela Assim, me na deu. minha cabeça, No tipo, um novo Thanksgiving. começo. Deus vai dar um novo começo, mas eu não sabia disso. Que Foi a top. primeira coisa que eu ouvi, que Deus ia Caraca, me dando um novo confirmando, começo. Sério, querida. confirmando. Que Eu achei que você me lindo. dado a Não. camisa por isso que eu nem falei nada. Eu falei assim, Não. eu entendi e tal, enfim. E ali eu falei assim, Deus, só me fortalece. E eu pedi força. A primeira coisa foi força. Sim. Foi força e assim, força. Força, era só isso que eu pedia, força, Em um momento força. você falou assim, ai, Deus, por que eu? Não. Não? Me deu aquela calmaria que eu tava, que é a calmaria que eu fico até hoje, que eu até brinco com a minha irmã, que esses dias ela foi fazer um exame, vai fazer sentido pra vocês. E ela falou assim, ai, vou lá fazer meu exame. Eu falei assim, vai, menina, não vai dar nada não, porque é isso que ela falava pra mim. Vai, boba, não vai dar nada não. Porque a gente não acha que... A gente Nunca acha que vai achar que é com a vai gente, com né? todo mundo, mas nunca acha que é com a gente. Não. Entende? E assim, por muito tempo, até hoje, às vezes eu olho pro espelho e falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Por muito tempo você pensa assim, cara, eu tô vendo a história de outra pessoa. Nossa. Sabe? Você cai a ficha, né? não cai a ficha, demora a cair.
enfim, e ali eu liguei pro meu pastor, falei com o Samuel, falei com a minha família, com a minha irmã. Falei com o Samuel, com a minha irmã, com a minha melhor amiga. E graças a Deus, assim, foi um choque para todo mundo, né? E liguei pro meu pastor, e daí ele orou, enfim, e ele falou, Dagli, o que você quer fazer com relação ao retiro? E começava no dia seguinte. Eu falei assim, eu vou colocar esse diagnóstico no bolso e eu vou pro retiro, normal. Porque Deus já tinha visto esse dia. Ele sabia que eu ia receber de diagnóstico hoje. Ele sabia o que eu estava planejando, ele não falou uma palavra, né? E eu sei que esse retiro foi, assim, incrível, foi um refrigério para mim. Porém, chegamos lá na quinta-feira, sem falar nada, normal. Só quem sabia era eu, Samuel, as meninas da equipe, porque eu estava com muita dor, tinha acabado de fazer a biópsia, então tudo, aquela coisa de eu pegar, de fazer, né? Sim. Eu não estava podendo porque eu estava com muita dor, né? Tive que fazer 2 biópsias, estava muito inchado. E aí eu conversei com as meninas da equipe, expliquei, eu falei, gente, mas isso, assim, é só entre a gente, né? Porque o foco aqui não é uma doença. O foco desse retiro é a capacitação dos pastores que estão vindo para cá, é amar a eles, servir a eles, eles se sentirem honrados, eles receberem do Senhor. E na primeira noite, Deus tinha trazido o pastor Rogério, que é o pastor Rogério que esteve agora com a gente. E o pastor Rogério vinha do Brasil, a gente não... vamos dizer, ele foi um convidado especial, a gente não sabia, não conhecia ele veio, a gente conheceu, conversamos normal. Quando foi no fim do culto à noite, ele chamou para orar. Pediu o pastor Rafael para orar pela gente. E ele trouxe essa palavra de direção, que é um norte para mim, durante todo esse processo, que tem sido um norte. Uma palavra profética, né? Que a gente brincou antes, mas quando ela é dada pelo Senhor, ela vem com um propósito. A palavra de Deus diz que ele não faz nada sem revelar aos seus profetas, sem antes revelar aos seus profetas. E ele trouxe todo esse resumo do que a gente ia viver, né? Você pode compartilhar? Como é que foi? Posso. Pastor Rafael falou, lógico, pode. Ele falou, posso orar pelos seus filhos? E ele veio e falou assim, olha, Deus me deu uma visão, né, com vocês. E você não tinha falado nada? Nada. Até assim, a pastora Iraci sabia. E depois desse culto, ela perguntou se ela podia compartilhar com o pastor Luiz. O pastor Luiz não sabia ainda. Porque realmente... Ai. Então, o pastor veio e ele não sabia de nada, não conhecia. E ele falou, deu essa descrição, que é uma palavra que é um norte. Por isso que é importante a gente entender... Mas qual era a palavra que tu não falou? Sim, por isso que é importante a gente entender essa coisa do profético, né? Esse norte que vem. Ele começou falando que ele via um deserto pessoal, que era inevitável a gente passar, não passar por ele, inevitável de passar. E ele falou que vocês estavam com estacas nas mãos e vocês tinham uma preocupação com essas estacas, porque vocês queriam entender se esse era o tempo certo. Eu vou abrir um gap, que é aquele espaço novo que a gente alugou do lado da igreja. Nós fechamos um contrato dele um dia antes de eu receber meu diagnóstico. Uau! Nossa, Dagli. Então, a gente sabia que a despesa da igreja ia dobrar. E é mais uma razão pela qual a gente dá graças ao Senhor de saber que não é na nossa força. Yeah. Porque o que foi a preocupação do momento? De falar, caramba, eu não sei como é que vai ser. Eu acabei de receber esse diagnóstico, eu não sabia como é que eu ia reagir. Sim. Como que as coisas iam acontecer. E Deus já veio com a palavra, já trazendo o norte, porque a gente precisava dessa palavra. Nós precisávamos, não que nós não estávamos numa confiança plena no Senhor, mas a gente precisava de ouvir isso, sabe? E ele falava assim que nós estávamos com estacas nas mãos, mas que uma coisa estava totalmente ligada à outra. Tanto meu deserto pessoal, quanto a expansão. Né, as estacas que estavam sendo colocadas e que ele traria pessoas para ajudar isso. E ele falou assim, entre outras coisas, ele falou, uma das coisas que eu não sei se vai fazer sentido para você, mas no final do seu deserto pessoal, eu via escrito vida. Uau! Então, assim, não precisava de falar mais nada, né? Então, eu me agarrei a essa palavra. E ele falou, uma outra coisa que ele falou, não se distraia. Não se distraia no deserto. E muitas das vezes o que acontece quando a gente está passando pelo deserto, uma das coisas é que a gente precisa de se lembrar que o deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar de habitação. Agora eu vivo no deserto. Não. A gente tem que entender que tudo que a gente está passando, quando a gente está realmente passando,
né? E o nosso posicionamento no lugar do deserto vai dizer muito sobre aquilo que a gente vai viver no nosso propósito, né? Então, eu decidi confiar, eu decidi glorificar a Deus durante todo esse meu processo no deserto. Tem dias ruins? Muitos. Mas neles também eu paro e falo assim, qual vai ser a minha outra oportunidade de adorar a Deus na dor? Eu não quero esperar uma outra dor. Eu vou adorar a Deus agora nessa dor que eu estou vivendo aqui, né? E uma das coisas que Deus ministrou muito ao meu coração é que eu tive uma dor para sinalizar uma morte silenciosa. Eu senti dor para apontar uma morte silenciosa. Porque se eu não tivesse sentido dor, que os nódulos que estavam doendo eram os benignos. O maligno não tinha dor nenhuma. Ele estava escondido, né? E isso, Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso. Nossa, peguei aqui. Pegou? Peguei. Então, assim, eu preciso de curar essa dor, cessar essa morte e reajustar em direção ao propósito, né? Porque se não fosse pela dor, eu não tinha descoberto. Se não fosse pela dor, eu não tinha parado. Ai, eu estou programando um outro acampamento. Deixa isso para depois, porque eu não estava sentindo dor. Mas a dor, ela falou, você tem que ir. É isso que a dor falava para mim. Você tem que ver isso. Você tem que ver isso. E quando veio o diagnóstico, até o dia que eu fiz a biópsia, eu fui para fazer uma biópsia. Quando eu cheguei lá, tinha uma nota, uma anotação da pessoa que tinha feito a mamografia, dizendo, olha, a gente vai esperar um minutinho, porque o médico precisa de dar uma olhadinha nisso daqui. Tem só uma nota, uma área de concern, de preocupação. E quando o médico viu que olhou, ele falou assim, não, essa área aqui, ela tá me preocupando mais do que os outros nódulos. E era onde estava o câncer, né? E um câncer muito agressivo, enfim. Então, assim, quando a gente ajusta a nossa lente para entender que a soberania de Deus, ela nos leva a esses lugares, eu não dou glória a nenhuma outra coisa a não ser ao Senhor. Eu estou passando por esse processo porque o Senhor permitiu. Porque Ele foi gracioso comigo de me permitir encontrar esse câncer, de me permitir ter um tratamento, de permitir ter uma rede de apoio. Perspectiva, né? Que é uma bênção. Eu não tenho como... Eu não teria como passar pelo que eu passei sem uma rede de apoio. Você foi muito cuidada, né? Muito cuidada. Isso ministrou muito ao meu coração, porque essa é a minha linguagem de amor. O serviço, né? Se eu nunca fiz nada pra vocês, se eu nunca atendi o seu telefone, então você pode saber que eu não te amo. Tô brincando. Vai ter ovelha aí. Enlouquecida. Então, assim, essa é a forma como eu sou amada pelo Senhor também, através de pessoas, né? E desde o começo que eu passei, eu orei, eu falei assim, Deus, o que eu faço? Quais são os passos? Né? Porque tem gente que se fecha, vai passar por uma coisa dessa, tem gente... Esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa, eu também tô passando por esse processo. Eu falei, mas você não falou pra ninguém? Não quero que ninguém saiba. Então tá bom, então vou estar orando por você e tal. Cada um passa de uma forma. E Deus ministrou muito forte no meu coração. Você sempre passou tudo com tantas pessoas. Por que agora, no maior deserto da sua vida, você escolheria passar sozinha? E foi precioso pra você em momentos específicos, a igreja junta, né? Tudo. Família junto. Não, a igreja, pelo amor de Deus, gente. Não quero nem fazer comercial. Não vai encher o Não, cabeça. não quero. Não tô fazendo muita propaganda da nossa pastora, não, porque daqui a pouco tem um monte de ovelha. Vai querendo ficar vir. ocupada com tanta ligação. Esquece, É um programa gente. Vamos cortar. seletivo para Vamos cortar a parte que a gente falou o nome da igreja? É um programa seletivo para Mas fazer eu parte lembro dessa que igreja. quando eu liguei pra você, acho que como é a primeira treta que eu queria um conselho, você me trouxe a finitude, né? Tipo assim, ainda que você tinha uma palavra, a sua perspectiva deu um 180 ali pra entender a finitude da vida e como a gente gasta nossos dias. Eu lembro que isso me marcou, porque você falava assim, Bi, não dá tempo. O que acontece? Eu fiquei 3 anos sem o Instagram, e aí ela ficava, sei lá, semanalmente, eu não sei. Mas, Bi, você não voltou? Bi, Sim. você não vai voltar? Você precisa falar, né? Você Sim. isso, você aquilo, você tem... E aí, isso me marcou muito. Tipo assim, como nós temos gastado sem um diagnóstico. Sim. Né? Você teve essa perspectiva por causa do diagnóstico. Mas e aí, né? A gente não sabe de amanhã. Exato. Então, essa qual perspectiva... que é o legado que a gente está deixando, né? Nas pessoas, né? O que tem a nossa vida corriqueira gerado dentro das pessoas, né? Isso é muito impactante, a gente parar e ter essa perspectiva, né? De eu parar e ter dias maus, assim, onde eu sentia dor e eu não conseguia
reagir. Sabe quando você está acordada dentro de você, dentro da sua cabeça E o corpo não responde. e o corpo não Deus. responde, né? E nesses momentos eu lembro de um assim muito, muito específico, numa madrugada que eu acordei. E eu lembro de eu ter dormido orando. Porque eu estava com uma dor assim insuportável, tinha tomado remédio. E eu sou a Índia, né? A louca do remédio, que eu não gosto de tomar Não remédio toma. pra nada, assim. Eu tomo remédio quando eu preciso mesmo, assim. Igual você. Eu também, mas é que eu preciso sempre. Preciso 3 vezes por Não dia. vamos falar de remédio, né, amor? Por favor, né? Não vamos criar essa polêmica aqui. Tudo bom, tudo bom. E eu lembro que eu tava assim, e aí, eu fiquei na sala ali, né, de casa, e a escada tava a luz ligada, e eu me esforçando, assim, pra abrir o olho, porque eu tava começando a sentir aquela dor latejante, assim, e não podia me mover os braços, e minha cunhada tava dormindo comigo ali, mas eu falei assim, eu não tem nem como chamar, porque eu não tava conseguindo. Eu lembro que eu dormi orando, sabe? Pedindo ao Senhor, assim, Senhor, me acalma, me dá, porque eu já tava querendo ficar ansiosa ali, porque eu falei, cara, eu tô amarrada aqui, eu não posso mexer meus braços, eu tô sentindo, assim, o impacto ainda da anestesia. Foi, sei lá, a primeira, segunda noite que eu tava em casa. A Dagla fez a Mastectomia radical, completa, né? completa. E a gente nem falou sobre isso, mas você passa por São outro dia. tantas É tanta coisas, janela. Muitas coisas. E aí eu lembro que eu sabia que a luz estava acesa e eu recebi, assim, no meu espírito mesmo, aquele conforto do Senhor, dizendo, eu tô aqui. Eu tô aqui desde a hora que você me chamou. Você dormiu aqui e eu estava aqui com você. Ai, eu vou chorar. E às vezes não para receber esse cuidado. A gente não para ter essa percepção de que ele está aqui. Ele está aqui na hora que a gente está fazendo esse podcast. Ele está aqui quando a gente está batendo cabeça. Da próxima vez, vocês vão trazer muitos fios, porque o fio que faltou, ele está aqui. Ele está aqui e os olhos dele de amor estão sobre nós em todo o tempo. E eu recebi esse amor ali. Eu lembro que eu não conseguia, naquele momento ali, eu abri o olho e eu vi, eu falei assim, eu estou realmente em casa, porque até aquela percepção de onde você está. Eu olhei para a escada, assim, a luz acesa, eu fechei o olho, eu comecei a orar em línguas, eu falei, Deus, eu não tenho nem o que te falar. Me edifica aqui agora, nesse processo. Porque foi o mais difícil para mim foi essa dependência. Depender de você. Eu quero ir no banheiro, eu tenho que chamar alguém para me levar ao banheiro. Eu quero comer. Nos primeiros dias eu precisei de pessoas para estar. E nunca faltou. Nunca faltou uma pessoa para colocar uma comida na minha boca. Porque a Dagla é essa pessoa que ela sempre está fazendo pelas pessoas. Sempre, sempre, sempre. Então essa foi a maior ministração, né? Que ele não deixou faltar. Não que eu tive pessoas o tempo inteiro. Assim, teve gente até que ficou chateada porque não pôde, né? Eu falei, gente, já... E com todo o amor, né, Dagla? Não foi assim, eu tenho que ir, não foi, prazer, sabe? com alegria de servir de você. servir, Eu vi isso em todas as exato. pessoas, Então, eu sei que foram muitas pessoas. Se eu fizer uma lista, eu não quero ser injusta, mas eu tenho gratidão às pessoas que me amaram com esse amor. Esse amor incondicional, que eu não podia fazer nada por ninguém ali naquele momento, sabe? Eu vou abrir um adendo aqui, porque muitas pessoas, às vezes, passam por desertos também sozinhas. Sim. E você falando me lembrou de um dia que eu passei por um deserto só. E foi algo que eu acho que Deus me ministrou para viver só. Sim. Apesar de ter pessoas ali online sempre comigo. Sim. Mas eu vivi muitos momentos sós. E um dia eu falei assim, Senhor, por que eu tô sozinha aqui? Tipo assim, sabe? Naquele momento você chora, se descabela no chão do quarto e tal. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me deixou sozinha. Passando por isso, por essa dor, né? Tipo... E aí Deus me falou assim... Eu lembro que naquele momento que eu peguei o celular, eu tava tão chateada com Deus na situação. Eu falei assim, cara, você me deixou aqui sozinha. Por que você me deixou passar por isso sozinha? E aí eu peguei meu celular. Quando eu abri meu celular, tinha um vídeo. Abriu um vídeo do YouTube pra mim, daquelas formas de Deus falar. Que o cara tava num leito de hospital e ele falava assim... eu só queria agradecer a Deus e a vocês, porque eu tenho tantas pessoas que me seguem aqui que estão orando por mim. O vídeo do YouTube, ele falando. Que estão orando por mim, e esse é um presente dado por Deus, porque eu não tô sozinha. Tem muita gente orando por mim.
Cara, quando eu olhei aquilo, comecei a chorar. E aí eu fui lá e abri meu Instagram, que na época estava desativado por muito tempo. Sim. E quando eu abri o meu Instagram, que eu entrei nas minhas solicitações de mensagem, tinha um arsenal de pessoas me mandando mensagem. Oi, tudo bem? Deus me acordou nessa madrugada e eu lembrei do seu nome. Eu tô orando por você, eu tô orando por você, eu tô orando por você. E na hora, minha mãe mandou uma mensagem no WhatsApp falando, filha, como você é amada. Uau. Porque tem uma multidão de pessoas orando por você. E ainda que eu estivesse só, Sim, sim. eu não tava só. Sim. Eu sabia que tinha uma multidão de pessoas orando por mim. E aí, às vezes, muitas pessoas passam por desertos sozinhas, elas nunca estão sozinhas. Porque por mais que a gente estivesse sozinho, sem ninguém orando por nós, Sim. nós teríamos a Deus. Sim. O tempo todo ali. Essa perspectiva tem duas vias, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava cercado de pessoas, eu passei esse processo sozinha. Só eu que passei. Só eu que fui, assim. Só eu que fui no só eu, assim, né? minha cunhada me acompanhou. Beijo, Nana, eu te amo tanto. Eu sinto sua falta, vem fazer carinho. Vem comer donuts. Vem fazer comida. Vem comer donuts. E é difícil a gente passar isso cercado de muita gente e saber que você está passando sozinha. Por mais que tenham pessoas ali. Eu tava com todo mundo, esse exército todo, que eu não teria como passar sem todo mundo comigo o tempo inteiro, né? E Deus proveu isso, mas eu sei que na carne, né? Foi só eu. Na carne, só você que passou. No processo de transformação, é só você que está passando. E é algo difícil, porque às vezes, ao mesmo tempo que está todo mundo ali, você vê... tá todo mundo seguindo sua vida. Sabe? Seus amigos que você tinha, vivendo a vida comum, por mais que estavam se compadecendo de você, com compaixão. As pessoas que estão... Quando todo mundo ia embora... E por isso que, às vezes, eu quero ficar sozinha, mas Deus sabe por que eu não fui sozinha. Né? Porque quando acalmava, que ficava aquela calmaria, eu olhava assim e falava, o que vai ser? Você recebeu um diagnóstico de um câncer agressivo, né? Que é o que eu ia falar mais cedo. De início, quando eu fui para essa consulta, quando ela me deu esse diagnóstico, foi estágio 1 e vai ser papum, passei uma cirurgia e eu já terminou a cirurgia, me cicatrizei 10 dias. Eu tava assim, bora, né? Daí eu lembro que era a semana do meu aniversário. Eu estava indo para fazer essa consulta para receber o resultado da patologia do que foi retirado, né? E eu falei, cara, já deu certo. Já praticamente cicatrizado num corte pequeno que foi feito. E eu falei, cara, já vou até fazer essa pregação, 40 dias, porque... Eu ia receber a resposta... Eram 40 dias, assim. Eu tava contando os meus dias, já tinha né? até o tema da pregação. Não, eu falei, com 40 dias no 41. E era no 41 que eu estava recebendo essa consulta. Eu falei, gente... Perfeito, isso aqui vai ser a pregação. 41 eu recebi o diagnóstico que tinha mais câncer, de que era estágio 3, de que eu precisava de remover minha mama. Quimioterapia, rádio, e comprimido, e agressivo. E era só as palavras que vinham. Né? Então, assim, eu entendi que realmente eu ainda ia ficar no deserto um pouco tempo, né? Mais um tempo. Mas a gente entender que nada foge do controle de Deus, né? A soberania dele está lá, e isso é muito confortante. E eu experimentei Deus, assim, nesses dias pós-cirurgia, eu experimentei Deus num nível que é difícil até não querer ir estar com ele. Estou sendo, assim, super vulnerável e sincera agora. Não seria muito mais fácil se isso é o propósito dele de me levar, né? Que às vezes eu brinco com vocês sobre isso. Eu falo sobre isso com muita leveza, porque é uma verdade. É uma verdade, assim, de você pensar na eternidade. É muito mais difícil a gente querer ficar aqui. A gente ter que enfrentar o deserto, a gente ter que enfrentar o propósito. É muito mais fácil a gente desistir. Não é desistir, mas eu quero agora que o Senhor me leve, eu quero ir para a eternidade, eu quero... E daí quando você entende que você precisa de ficar por um propósito, isso te muda muita coisa. A perspectiva muda muito. Muita coisa hoje que eu olho com outros olhos. E muita coisa hoje que eu entendo de uma outra forma.
Porque quando você passa pelo vale da sombra da morte, você conhece o dono desse vale. Uau. Uhum. Porque até da morte, ele dá ordem. A morte não vem e não acontece sem que seja uma permissão do Senhor. Sim. Né? E, infelizmente, por muitos anos, essa palavra câncer está diretamente ligada à morte. É uma sentença de morte. Se houve câncer, até você ressuscitar para receber o resto do diagnóstico, demora um pouco, né? Então, Aí ela falava assim pra gente, você não vai no culto hoje? Olha que Deus leva, vai ficar chorando. Gente, eu queria morrer. Eu falava, fica quieta, pra não dizer cala a boca, para de falar. Eu tenho que usar meu cartão de câncer, porque daqui a pouco eu não vou ter mais ele, né? Ai, Que a cura tá chegando. Usou, hein, Sandra? Usei bastante. Então, é isso. É tão aquele leve versículo, passar né? por isso com o Senhor, sabe? É aquele versículo, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. É ganho. Que difícil O processo dói, mas o falar isso, propósito mas cura. É engraçado você olhar assim no olho dessa situação e ter essa perspectiva. E dentro da soberania de Deus, assim, porque você esperava uma cura com 40 dias. 40 dias, Tudo 41. bom? Ela acordou no 41, amada, aqui, ó. Deus, tudo bom? Tudo bom. Não, já fui assim. Em vez de melhorar, piorou. Aí quando eu cheguei lá e a sala tava cheia, nossa, tinham 4 pessoas, você já sabia, eu né? olhei e falei assim, cara, não tá legal isso aqui. Ai. Aí a médica, que é uma pessoa assim, sabe muito, mas é uma pessoa bem seca, super agradável, passou a mão no meu braço e falei, pronto, vou morrer. Passa a mão no meu braço, já tô diagnóstico final aqui, não é possível. Fez um carinho, já tá me mandando pro hospice. Aí ela começou a falar e falou que tava lá com essas pessoas. Eu falei assim, não, vambora. Falei, não, mas por que você já não tirou? Você já abriu, aquela coisa assim, eu quero o teu controle. Por que você já não tirou? Você já tava lá? Não, mas não é assim, tem que vir, tem que receber a patologia, tarará. Quando é que a gente pode operar? O que você acha? E eu falei, o dia que você quiser, semana que vem, que dia? Não, mas o dia da semana, porque a gente quer facilitar isso muito. Você falou, opera num domingo. Porque no domingo tem muita adoração ao Senhor e eu acho que é o melhor horário. Então, assim, eu falei, vamos operar num domingo? Aí, é um dia, assim, que olha tanto de igreja que tem adorando a Deus nesse dia, não tem como essa cirurgia dar errado. E aí, ela deu um sorrisinho, assim, né, meio teia, assim, da vida. Não sabe de nada que vai passar ainda, tadinho. Aí eu falei assim, olha, o dia que você quiser, vamos... Aí, 2 semanas depois eu já tava... 2 ou 3 semanas depois eu já tava operando de novo. 3 semanas, né? 3 semanas depois eu já tava operando de novo. Aí... E como entender a soberania... Porque, primeiro, né? O que é a soberania de Deus, para que a gente possa entender? Ele é um ponto que a gente às vezes fala assim, que Deus é soberano, a gente então é um fantoche na mão dele. Não, a gente entender que ele tem o controle de todas as coisas, né? Está acima de tudo. Então, às vezes, a gente acha que a nossa opinião, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente acha que é melhor fazer da nossa forma, que a gente tem uma visão tão limitada, que a gente acha que tudo que vai acontecer ao nosso redor, a partir do nosso entendimento, vai ser melhor, né? E como isso é pequeno, como isso é medíocre. E eu sei que existe um plano perfeito dele para tudo e para todos, né? E por mais que a gente caia, por mais que a gente saia da rota algumas vezes, então você quer dizer que essa doença na sua vida, então, estava no plano dele? Não, porque doença não tem na eternidade. Aquilo que a gente vive nessa terra são as mazelas da nossa vida humana. A humanidade se queixa do quê? Dos seus próprios pecados, né? Então, assim, talvez é assunto para outro podcast, mas são coisas que a gente faz, coisas que a gente passa e geram essas coisas, mas não quer dizer que Deus não tenha um turnaround para qualquer situação que a gente venha viver, para reverter tudo para a glória do nome dele. É o que a palavra diz, né? Que é tudo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito e buscam a sua justiça, né? Então, se o nosso coração estiver alinhado a esses 3 pontos desse versículo, a gente pode ter uma confiança plena de que ele vai exercer aquilo que ele tem para exercer na nossa vida. Mas você não ficou chateada com Deus ali na hora? Em vários momentos. 41 dias tu falou. Eu lembro que eu falava assim, olha, eu tô saindo para caminhar, agora não precisa de vir comigo. Você faz minha caminhada todo dia, eu chorava,
Porque eu falei, não vou operar. Não vou operar. Não vou operar de novo, chega. O que tá aqui dentro vai ficar aqui dentro. E... Porque eu, né? Ungida do Senhor, santa, maravilhosa, cumprindo o propósito. Não entendi. Mas aí você acordava e pensava, a misericórdia se renovou sobre mim, tô respirando, vamos lá, Jesus, volta pra mim. E aí, Volta pra e caminhada se eu comigo. não tivesse essa opção? Nossa. Aí é o que eu paro pra A pensar. perspectiva é tudo, E né? se eu não tivesse essa opção de passar por uma cirurgia? Que eu fiquei, assim, revoltada pelo seguinte, cara, eu acabei de operar. Eu acabei de receber um diagnóstico e agora, 3 semanas depois, eu tô passando por uma cirurgia muito maior, por uma coisa muito mais difícil. Sério? E se a palavra não fosse vida, né? A palavra que você recebeu fosse morte. Se não fosse, entendeu? E daí eu falei assim, cara, peraí, tá bom. Deixa eu... Tá, Jesus, tá, desculpa, foi mal. Daqui a pouco você caminha comigo, hoje não. E daí eu ficava nessa briga. Mas na minha briga era porque eu queria ter controle. Até hoje, o ser humano quer ter controle de tudo o tempo inteiro. A gente quer, inconscientemente a gente quer. Então eu falava assim, cara, vou chegar lá, a médica, né, não vai achar nada. Na minha cabeça, né? Eu tô indo no dia 41 fazer a consulta, no dia 41 cessou, o deserto saiu, Jesus foi alimentado, aquela coisa mais fofa, né? Pregação perfeita. E eu falei, cara, acabou. Era só um percurso. Não, mas Deus estava me transformando. E às vezes existem transformações que levam tempo. E eu já estou alguns dias nesse processo, né? E quanto mais eu caminho, mais eu vejo que tem coisas sendo transformadas em mim. Tem coisas sendo tiradas do lugar. Tem coisas sendo ajustadas pelo Senhor. Então, hoje é uma rendição diária. Porque, no fundo, a gente sempre quer ter o controle de volta. No fundo, eu tô aqui, ó, hoje eu nem passei esmalte, tá vendo? Tá voltando aqui a minha unha, ó. Tá preta, né? Daí eu tô vendo a vida voltando, porque eu parei a quimo, certo? Todo dia que eu olho pra essa unha, assim, saindo esse preto, eu falo, Senhor, que da mesma forma que está acontecendo aqui, que esteja acontecendo tudo por dentro. E que eu não me perca desse lugar. E a verdade é que se você se perder, vai vir outro deserto. Se a gente der a volta na montanha, vem outra. Você sabe dessa, né? Você tem que Ai, passar não. por cima. Não fica dando volta em montanha. Você tem que passar por Se ela. tiver que aprender, tu aprende agora, tu não dá de sonsa, não. Ele quer a gente por inteiro, não adianta. Por né? inteiro. Por inteiro. Leva Leva o tempo que levar, doa a dor que doer. Sim. E é isso que eu tenho. Às vezes, eu passava dias, assim, só dormindo, acordando, sendo levado no banheiro, voltando, e eu falava assim pro Samuel, eu tô me sentindo inútil. E como que era difícil isso? Cara, você tá se sentindo inútil quando você tá sendo mais amada. Mais transformada, mais limpa. Mais transformada, sabe? E olha como é que é um paradigma que você precisa de estar com a sua mente guardada pelo Senhor. Porque senão você não consegue enxergar isso, você não consegue enxergar o cuidado como cuidado, né? E esse foi um trabalho do Espírito Santo em mim. De me fazer entender que mesmo quando eu não produzo, quando eu não estou fazendo nada, o amor dele não muda. Não é O cuidado pela dele, performance, e não é né, só Maria? por mim, por todos nós. Não é por aquilo que a gente faz. Ele já nos amou primeiro. Ele já nos amou. Então, acho que... que amor, né? E que amor, acho que é Uau, isso. vocês falaram uau algumas vezes aí. A gente não conseguiu abordar todos os tópicos que daria, Meu né? Deus do Porque céu, já falamos é até conversa, aqui. né? Meu Deus, teria muitas coisas ainda pra falar. Dagny, você é uma inspiração pra gente, Amém. você sabe disso. Sim. É uma mulher cheia do discernimento de Deus. Amém. E, sorry, nem todos têm o privilégio de ter ela por perto, mas a gente vai chamar ela de novo aqui. Lindo, não. Não pra fica- você, por Não favor, fica assistindo, vai não. Bota esse vídeo no privado. A gente vai chamar, a Dagny vai voltar, né, amiga? É. Vai voltar porque tem muita coisa ainda. Não, com certeza. Muita não. coisa que vai fluir Tem nessa muito mesa. deserto Estarei que ela tá aqui, passando aí, santa. que depois Estarei que- aqui. É pra gente não. Tá É pra bom. gente não passar. Os nossos nossa contra-cheque produção é demais. e contra-regra. Contra a regra. Eles estão muito eficientes. Cai trouxe Plaquinha. plaquinha. Plaquinha do plaquinha. termina. Ai, que bênção, Dai, que bênção. Não, realmente, a gente tem mais tópicos e... Você ainda vai vir aqui contar do milagre. Com de cabelo, jogar todas- cabelo. De todos os Deus. aprendizados. Porque tem muita água pra Sim. rolar. E muita aí, coisa né? que vai fluir nessa mesa aqui vai Você vai fluir ser nossa através do pastora por coração. muito Vai fluir Amém. através do coração deles, porque a gente recebe
muita água, né, do Senhor Sim. através daquilo que é Amém. ministrado na nossa igreja. Muita coisa que vocês vão ouvir aqui talvez saiu da boca deles e vocês nem Amém. saberão. Amém. Então, obrigada, Dagli, por todo o Amém. ensinamento, pelo seu tempo hoje, pela sua Amém. história, pela sua vulnerabilidade. Sim. E a gente vai ter o capítulo O Milagre. Aê, tá chegando, em nome de Jesus. Que ela já aprendeu. Oh, Deus, Eu ela já aprendi. aprendeu. Me libera, Deus, vai. Prometo. É um pronto. Prometo, faz só um teste, por favor. Eu que agradeço, Isso, meninas. amores. Um prazer estar Obrigada. aqui. Um prazer sempre estar com vocês. E Mesmo, está convidada para o próximo. mesmo sem microfone, a gente sempre se Não, mas deu diverte. certo esse aqui, em nome de Ai, Jesus, Senhor. gente, nos perdoem, por favor. A gente tá melhorando de pouquinho em pouquinho. Tá devagar, mas vai dar certo. Não, tá dando Não, agora a certo, gente tem o benção nosso demais. contra-regra que prometeu que vai vir sempre. A Dagli falou que vem Isso. também. Venho, Então, vamos dar ajuda né, depois a aí. gente cobra todos esses Participar. favores. Tudo bom. E é isso, amores. Então é isso. Até o próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha no Instagram. Ajuda a gente a cumprir Sim. nosso Se propósito. você lembrou de alguém enquanto a Dagli e a gente comentava alguma coisa aqui, por favor, foi o Espírito Santo, tenho certeza. Então manda pra essa pessoa, Uau, sim. porque eu sei que Deus vai falar muito através dessa experiência da Dagli. Não foi à toa que ela passou por tudo isso, e eu sei que Deus vai usar você e esse testemunho. Amém? Glória a Deus. E é isso, amores. Um super beijo. Os sponsors de vocês Ah, vão o lembrar sponsor, deles nós vamos agora. lembrar. Bianca, é teu momento do anúncio da igreja. Vai. Ela é do anúncio. Não, a gente só queria agradecer mais uma vez esse espaço lindo e maravilhoso que a Master Touch, a Dagli estava me corrigindo. Master Tot. Touch. Master Tot. Está nos permitindo estar aqui, usando desse espaço maravilhoso. Obrigada, Nilson. Obrigada, Cláudia. Vocês são instrumentos de Deus também para fazer que a mensagem chegue para muitas pessoas. Sim. E eu não posso falar também da Brothers, né? Eu devia ter trazido pra gente hoje. Esse podcast vai estar cada dia melhor. A sua loja cristã nos Estados Unidos. Pronto. E é isso, amores. E tem mais alguém? Tem. de Você quer falar da patrocinador? Join Fi? Da Eagles Barbershop. Eu não lembro o que ela... Eagles Barbershop. Muito bem. É muito business. Então, tem um amigo meu, Caio São Bueno, vários que tem uma business. mulher chamada Bianca Nouro, que tem uma barbearia, tá? Chamada Ah, Eagles. Eu tenho que falar dos patrocinadores do meu sogro e minha sogra. Estão com minhas crianças agora. Verdade. Esse Beijo. patrocínio é importante Esse aí é... E minha irmã Flórida. Isso, pronto. Aí. Não vai muita gente, não, gente. Tá ótima a minha igreja daquele jeito lá. Tá bom? Ainda mais esse povo problemático, não quero. Vai ocupar muita d'água, Problema né? tipo eu não quero. Já tá bom eu, já culpa esse papel lá na igreja, não preciso de mais gente, não. Tá bom? Fica assim então, beijo. Beijo, gente. Beijão, Até o gente. próximo Prazer episódio. estar aqui. Que é quando, Bianca? Aí acaba assim, ó. Meu Deus. Acabou, será que Acabou? Acabou. Tava gravando. Aê!